Nós vamos falar, ontem eu fiz essa observação, mas é bom fazer de novo, nós vamos falar dele, do Milton Ribeiro, né? O ex-ministro da Educação, que ainda está no cargo, mas já é esse, esquece, esse aí já foi. Mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o vice-presidente da República, né? Sobre vice-presidente da República. Ontem foi o dia em que Geraldo Alckmin se filiou ao PSB de bola para se tornar vice-presidente ou candidato a vice-presidente na chapa do Lula. Então, Lula, que apareceu como presidente com um vice muito especial, que era um empresário, José Alencar, que abriu as portas do meio empresarial. Na verdade, ele deu segurança aos empresários, segurança ao meio econômico, para que o Lula pudesse ser presidente. Lula tinha um discurso muito radical, fez a carta ao povo brasileiro, curvando-se ao bom senso, ou seja, a economia de mercado, e colocou a carta ao povo brasileiro física, que era o Zé de Alencar. E com isso, um empresário muito bem sucedido, uma história de vida extraordinária, grande figura, lamentavelmente nos deixou, vitimado por um câncer. Mas uma pessoa que construiu a sua vida saindo do nada. Certa vez, perguntado por que e como ele fez para se tornar um empresário tão bem sucedido, ele disse: eu não tinha alternativa. Eu não prestei concurso público, eu não era advogado, eu não era nada. Então eu não tinha alternativa, eu fui fazendo e construindo e cheguei lá. E chegou muito lá. E tornou-se vice-presidente da República do Lula. Foi um personagem importante. Tinha opiniões, não era o vice calado, como foi Marco Maciel, vice de Fernando Henrique Cardoso. Dava as opiniões dele, batia na política de juros, criava, às vezes, certos embaraços com as suas declarações, mas foi uma conquista muito importante para o Lula naquele momento. E agora surge Geraldo Alckmin, que, diferente do Zé Alencar, já havia participado da política, né? Eu me refiro a uma longa carreira na política, lógico, mas já havia participado da política brigando com o Lula, batendo de frente com o Lula, disputando a presidência da República contra o Lula e usando contra o Lula os argumentos mais pesados. As declarações que ele fez a respeito do Lula são enormes, a quantidade é infinita, e agora ele vai ser o candidato a vice do Lula. Alguém vai falar sobre as contradições? Há várias contradições. Alguém pode destacar que chega a ser incoerente? Pode falar o que for. O fato é, muita gente ficou incomodada com essa união, mais entre os adversários do que entre os aliados, o que é um sinal de que essa aliança é uma aliança que amplia o espectro político, a capacidade do Lula de poder navegar, criando ele, se não a terceira via, porque ele é a primeira ou a segunda via, como queiram, posto que a primeira, se for, é a continuidade do presidente Jair Bolsonaro, ele seria uma alternativa, é a segunda via. E ele fez os movimentos que a terceira via não conseguiu fazer até hoje. A terceira via fala e só está pulverizada. Ciro Gomes não decola, Sérgio Moro menos ainda, João Dória patina, e no PSDB, aonde a briga impera. O que há no PSDB é um festival de desentendimentos, rusgas, ressentimentos, muito passivo. É um troço estranho esse partido. É um partido que surgiu para mudar a política e hoje é um partido que ficou para trás, ficou no tempo, não sabe se é de esquerda, se é de direita, não sabe se comportar de uma forma muito clara, né? Razão pela qual acontecem essas brigas. João Dória entrou no partido, carreira meteórica, prefeito, governador, e eu sou governador de São Paulo, vamos embora, né? O governador de São Paulo é uma figura muito importante na política nacional, só que é aquilo, tirando a República Velha e Jânio Quadros, nunca mais um governador de São Paulo ganhou a presidência. A prova é o Geraldo Alckmin, que disputou 2 eleições para presidente e teve um desempenho ruim na última eleição, bem fraco,
com 3% das intenções de voto, e agora volta como vice-presidente. A vice-presidência já foi definida por Theodore Roosevelt, que foi vice-presidente na virada do século XIX para o século XX nos Estados Unidos e depois se tornou presidente da República, como a quinta roda da carruagem. Ou seja, o pneu step. Quinta roda da carruagem é o pneu step. E a vice-presidência da República é, na sua função, a quinta roda da carruagem. Não há dúvida disso. Nos Estados Unidos, o vice-presidente ainda tem uma função. Ele preside o Senado e pode dar o voto de desempate quando há empate nas votações. 8 vice-presidentes americanos chegaram à presidência, um deles foi o Theodore Roosevelt. E no Brasil, 8 vice-presidentes também chegaram à presidência da República. 3 na República Velha, 2 antes da Nova República, que foi o Café Filho, que era o vice de Getúlio Vargas, João Goulart, que era vice de Jânio Quadros, e então os 3 com os quais a gente conviveu mais recentemente, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer. Então foram 8 vice-presidentes que se tornaram presidentes. Mas durante o mandato, o vice-presidente é meramente decorativo. Pode ser alguém que crie confusão. No passado, o vice-presidente era votado em separado, né? Então, quando você pega a eleição de Juscelino Kubitschek, que teve 35% das intenções de voto, dos votos, o vice dele era o João Goulart, que teve 44%, teve mais votos do que ele. Floriano Peixoto teve mais votos do que o Marechal Deodoro, quando o Marechal Deodoro foi eleito, entre aspas, mas eleito em 1891, ele que tinha sido o do governo provisório da República em 1889. Mas durante o governo, os vice-presidentes da República até que foram figuras marcantes. Floriano Peixoto fez um governo importante, muito discutido. João Goulart, depois quando vice-presidente do Jânio Quadros, não como vice-presidente do Juscelino Kubitschek, porque o Juscelino completa o mandato, mas como vice-presidente do Jânio Quadros, é o estopim da revolução, do golpe, do movimento militar, queiram chamar como for, não quero entrar aqui nessa discussão, para mim é golpe, mas em 1964 foi quando a gente fez o ensaio, era presidencialismo e virou parlamentarismo, e foi uma confusão. Então a presença do vice no governo foi algo muito confuso, gerou 1964. José Sarney, que assumiu a vice-presidência, assumiu a presidência com a morte de Tancredo Neves, teve sob suas costas o tempo inteiro a construção de uma Constituição. Imagina você governar enquanto escrevem uma Constituição. É uma loucura. E na Constituição queriam mexer no mandato dele, na duração do mandato dele. É muito louco, muito forte. Itamar Franco foi fundamental depois que sai Fernando Collor, porque foi no governo dele que a gente conseguiu equilibrar a moeda, vencer a inflação com o trabalho feito por Fernando Henrique Cardoso e a equipe de economistas no Ministério da Fazenda que ele agrupou e quando foi feito o Plano Real. E Michel Temer, que veio para arrumar a lambança deixada pela Dilma Rousseff. E mega lambança. Uma recessão monstruosa, monumental, entra Temer e consegue reverter indicadores com dificuldade e aprovando leis muito importantes, entre